Saúdo a todos com a paz do Senhor. Então vamos falar mais um assunto aqui que é um assunto escatológico, né? A, o arrebatamento da igreja, e a grande tribulação. Todos os acontecimentos, você pode notar que todos os acontecimentos, os eventos de Jesus, tudo cai nas festas judaicas, na data das festas judaicas. Eu vou falar aqui de três, né? Jesus, ele morreu, que era o Cordeiro Pascual, na época da Páscoa, a festa da Páscoa. O dia de Pentecoste, descido do Espírito Santo no dia de Pentecoste. E o arrebatamento da igreja nas festas de trombeta. Então, o Senhor está dando sonho, está falando para as pessoas se prepararem, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer. Lá em Mateus 25, Mateus fala sobre as 10 virgens. E ele disse assim, quando disse assim, eis o noivo, é uma advertência, o noivo está chegando. Aí foi aquela correria, mas só 5 estavam preparadas. Todas elas tinham a mesma característica, todos eram crentes. Só que só 5 estavam preparados. Então, o crente precisa se preparar. E Jesus vai levar as pessoas que estão preparadas. Agora, veja bem uma coisa aqui. As pessoas ficam pensando assim, o dia e a hora ninguém sabe. Já está marcando data. Quando fala em arrebatamento, eu creio. Só que aquilo dali é só para evitar o papo de arrebatamento, porque eles, na verdade, não creem. E todas as pessoas que creem em arrebatamento da igreja dentro da grande tribulação ou depois da grande tribulação, bem provavelmente que essas pessoas não sobem, mesmo crente. E eu vou falar uma coisa, esses pensamentos eu pensava que todo crente vai subir, mesmo salvo, não sobe. Eu quero falar aqui se Mateus, Apocalipse 3:11 e Hebreus 12, versículo 14. Então, Hebreus 12, versículo 14, ele diz, a seguir a paz com toda santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, ninguém sobe de qualquer maneira para o céu. Lá no céu a pessoa precisa estar preparada. O Senhor falou para Moisés, quando Moisés subiu o monte, o Senhor falou para ele, olha, tal dia eu vou descer no monte, amanhã eu vou descer o monte. Fala para o povo se santificar. Deus manda se preparar. Elias, todo mundo sabia que Elias ia ser arrebatado. Elias é uma figura do arrebatamento. Todos nós já estamos sabendo que o Senhor vai arrebatar a igreja agora. Mas tem pessoas que querem ganhar muito dinheiro, então eles não acreditam nessa história. Isso é papo, esses irmãos querem ser muito espiritual. Não sei o que, ainda vai ser pregado o evangelho para toda criatura. Paulo pregou lá em Colossenses
1, versículo 23, e pregou para tudo. A internet aí, ó, tá pregando o evangelho para todas as pessoas. Então as pessoas, ele realmente não vê as coisas, não olha. Irmãos, ficar para a grande tribulação é muito sério. Muito sério, pensa. Então põe o seu joelho no chão e pergunta a Jesus se isso é verdade, se ele vai arrebatar a igreja agora. Hebreus, como eu falei, Hebreus 12, versículo 14, ele diz: seguir a paz com toda santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse versículo eu levei muito tempo para me entender, mas não ver o Senhor no arrebatamento da igreja. E as pessoas que ficam não for arrebatado, mesmo crente, eles não perdem a salvação, mas ele perde o galardão, um galardão, ele perde uma coroa, a coroa da vida. Paulo diz assim, ó, Apocalipse 3:11, ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Essa palavra, guardar o que tens, é guardar o tesouro que nós temos, que é o Espírito Santo, irmãos. Irmãos, no capítulo 25 de Mateus, todas elas tinham o Espírito Santo. Mas todo crente tem o Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo e outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Então, é preciso a pessoa se aprontar, se a pessoa se santificar. E ele diz aqui em Mateus, em Apocalipse 3:11, diz: guardas os que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se a pessoa ficar para trás, ele perde a coroa. Pelo menos a coroa da vida ele perde. Porque ele não passa no tribunal de Cristo, que vai ser distribuídas as coroas. E ele não participa das bodas do Cordeiro. Irmãos, ficar para a grande tribulação, sabendo que a igreja está na festa lá no céu, é uma tristeza muito grande para um salvo. Estou falando, não quer dizer que quem vai ficar para trás tenha que aceitar Jesus outra vez. Não. Mas é muito difícil. E eu não estou aqui falando, nem estou julgando ninguém. Eu só estou dizendo que se você crê na palavra de Deus, se prepare. É importante que todos nós nos preparamos para que nós, na hora que trocar a trombeta. Agora veja bem uma coisa aqui, irmão, sobre o negócio da trombeta. Aquele negócio que fala assim, ó. Aquelas coisas que fala assim. Que o dia e a hora ninguém sabe, ele não está se referindo ao arrebatamento da igreja, ele está se referindo aos 2 dias das festas da trombeta, que eram 2 dias. E eles tocavam, ninguém sabia o dia, então precisava de saber o dia. Então, era tocado mais ou menos umas 100 trombetadas, são as 100 trombetas. Na centésima, aí cessava, porque é 2 dias. Agora veja que Deus deu o privilégio ao apóstolo Paulo de falar sobre a trombeta. E a trombeta que a igreja vai escutar, irmão, é a trombeta da festa das trombetas. Paulo disse: ao ressoar a última trombeta. Ele está falando da última trombeta da festa das trombetas, está entendendo? Então ele disse: ao ressoar a última trombeta. Ele repete assim, é Mateus, 1 Coríntios 15, versículo 58, ele diz: e a trombeta soará. Irmãos, não compare essa trombeta com a trombeta do Apocalipse. Ali é outra coisa, outro assunto. Essa trombeta aqui é na festa das trombetas, quando a última trombeta, Jesus vai retirar a igreja. É muito importante isso. Então fique despertado, porque ficar para a grande tribulação, depois que a igreja for arrebatada, irmãos, 30 dias depois, o anticristo vai ser revelado ao mundo. Agora eu quero falar aqui um versículo aqui que o senhor falou aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Coríntios 15, versículo 58, ele diz: e a trombeta soará. Irmãos, não compare essa trombeta com a trombeta do Apocalipse. Ali é outra coisa, outro assunto. Essa trombeta aqui é na festa das trombetas, quando a última trombeta, Jesus vai retirar a igreja. É muito importante isso. Então fique despertado, porque ficar para a grande tribulação, depois que a igreja for arrebatada, irmãos, 30 dias depois, o anticristo vai ser revelado ao mundo. Agora eu quero falar aqui um versículo aqui que o senhor falou aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui.
que Deus, ele não nos destinou para a ira. A ira, irmão, é a grande tribulação, o chamado dia do Senhor. O dia do Senhor não é um dia especificamente, é um período. Então, veja bem uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui, eu estou procurando aqui o versículo aqui. 1 Tessalonicenses, deixa eu ver aqui, 1 Tessalonicenses, depois, se eu lembrar aqui, eu digo para você, que o Senhor não nos destinou para a ira, mas para nós herdar a salvação, para nós receber a salvação. Veja bem uma coisa aqui, ó. Essa palavra não nos destinou para a ira. Quando o Senhor nos salvou, irmão, ele não nos destinou para a ira. Deus não perde nenhum crente, nenhuma pessoa que confessou Jesus como Salvador não vai deixar de ser salvo. Nunca. Esse negócio que o crente perde salvação, irmão, isso é uma ideia de homens. Deus, ele sabe tudo, sabe tudo. E ele é que nos conserva, ele é que nos... Nós precisamos também nos despertar. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Eu já falei sobre que Jesus, ele acompanha as festas judaicas. Pois bem, a figueira brotou quando foi criado o Estado de Israel, em 1947, né? E 1948 foi a volta de Israel. Então, em Mateus 24, 34, ele diz assim, que não passa essa geração. A geração é de 80 anos, de acordo com Salmo 90, versículo 10. E eu fiquei pensando que não passa a geração, e eu pensei que não passava e cumpria todos os desfechos do Apocalipse. Não é. Que não passava do ano de 2028, que é quando Israel completa 80 anos. A igreja vai ser arrebatada. Irmão, isso é uma determinação de Deus, não é minha, não é sua, não é de pastor, não é de nenhum sábio, é Deus. Deus é soberano. E já tem mais de 2000 anos que Jesus veio. E Jesus vai tirar a igreja agora sim. Então veja bem, ele disse que não passa essa geração. Mateus 24, 34. Então eu pensei que era todos o desfecho do Apocalipse, e não é. Ele disse que não passa, isso é o início, porque isso ele está falando exatamente quando começa a grande tribulação. Quando começa a grande tribulação? E eu creio piamente que vai ser esse ano, agora, no ano 2025. Porque no ano 2025, a igreja, Israel completa 77 anos. E veja bem, 77 anos com 7 anos. Israel tem 77 anos de existência. Agora, que foi criado o Estado de Israel. E agora, com mais 7 anos, dá quanto? Com mais 7 anos, vai para 2032. 2032, irmão, é a segunda vinda de Cristo, que está lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo de 11 a 16. Quando o Senhor Jesus vem para reinar. Então é muito importante que a gente estamos ligados nesses assuntos, são assuntos escatológicos, lindos, maravilhosos e promessas maravilhosas que Deus dá para nós alegrar os nossos corações, irmãos. Porque nós vivemos num mundo muito tribulado. E veja as coisas como é que estão. Não está fácil. Então, Mateus 24, 34, não passa essa geração. Israel, em 2028, completa 80 anos. Jesus disse que não passa, aqui na profecia, ele disse, não passa esta geração. Agora, veja outra coisa. Deus deu o privilégio ao apóstolo Paulo de falar sobre o arrebatamento da igreja. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, depois de Jesus, é o maior apóstolo dos gentios, irmãos. E a gente vemos aí tantas igrejas desprezando as doutrinas que o apóstolo Paulo
ensinou que não foi mandamento dele, é mandamento de Jesus. Entendeu? Nós não vamos falar aqui, mas é muito importante. Não fica pensando que a Bíblia não vai cumprir, irmãos. A Bíblia cumpre. Quando ela chega na época de cumprir, cumpre rigorosamente. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Então vamos nos despertar. Jesus falou para alguns irmãos, e lá em Mateus ele fala porque nós lembramos nos dias de Noé. Casava-se e dava-se em casamento. Ninguém estava esperando que ia acontecer o dilúvio. E ele falou, Jesus falou agora, há pouco tempo, eles têm falado nos sonhos, têm levado irmãos lá no céu e têm mostrado que ele disse que nós estamos vivendo os dias de Noé. Então é importante nós despertarmos. Não fica duvidando, será que Jesus não vem? E ele virá sim, irmãos. Ele virá. Tem uma norueguesa, que em 68, na época que eu me converti, que ela falou que o arrebatamento é para agora. Jesus está falando para muitos irmãos aí em sonhos, de pessoas orando, jejuando, e Jesus está revelando que o arrebatamento é para agora, para esse ano. Então desperte. Vamos crer e vamos subir no arrebatamento da igreja. Lembre-se que o que o Senhor falou, eu não lembro agora no versículo, ele diz que o Senhor não nos destinou para a ira. Essa palavra destinou para a ira tem o mesmo peso daquela palavra de predestinação. Deus não nos predestinou para a ira, mas para nós alcançar a vida eterna. Vamos confiar no Senhor. Vamos nos alegrar, irmãos, porque quem for arrebatado está rico, irmãos. Porque eu vou falar uma coisa para você. Está lá no céu e nunca mais tem mais nenhum sofrimento mais. Está para sempre ao lado de Cristo. Para todo lado que Jesus for, nós vamos estar. Vai estar no milênio. Nós vamos estar, depois do milênio, Jesus vai para o céu. A igreja vai. Para todo canto que a igreja... Vê lá que diz lá no... Vê lá que diz ali em João 14, versículo 2, ele diz, para que onde eu estou, estejais vós também. Tem gente que diz que o crente não vai para o céu. Sabe quase nada das escrituras. O crente, a igreja de Cristo, nunca vai, Jesus vai largar ela. Para todo lado vai estar. Todo lado. É lindo demais, irmão. Não dá para explicar tudo aqui. Mas o mundo, irmão, está aí como do jeito que você está vendo. Mas a gente ainda vai pregar e a gente vamos pregar o evangelho até o dia que Jesus nos tirar aqui. Jesus que abençoe.